Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Mortos-vivos, operação da Polícia Federal, apura fraudes na concessão de benefícios sociais no Maranhão. Municipalismo, o governo do estado investirá mais de 150 milhões de reais em municípios. Operação Páscoa, Corpo de Bombeiros registra mais de 190 ocorrências no estado. BR-226, acidente em Matões deixa 11 vítimas. São Luís receberá em maio o Circuito Nacional do Setor Elétrico, com apoio da UFMA. No esporte, Tubarão enfrenta o Blumenau domingo pela LDF. Equipes maranhenses duelam pela segunda rodada da Série D. Imperatriz demite técnico após derrota na classificatória do estadual. Indefinidas datas das semifinais do estadual. Paulo Pellegrini traz em seu comentário: sem favoritos, semifinais do estadual prometem fortes emoções. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, dia 25 de abril, Dia Mundial de Luta contra a Malária. Também dia do Telégrafo Sem Fio. Dia Internacional das Mulheres nas Tecnologias da Informação e Comunicação. Também Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. Dia da Contabilidade, Dia do Despachante Aduaneiro, Dia do DNA e Dia Mundial do Pinguim. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos começando, Mayra Nogueira, com os destaques do jornal O Imparcial, que você confere com a gente, agora aqui através de imagens da live em Universidade FM 106, isso no YouTube, tá? Mas pode acessar www.universidadefm.ufma.br. A manchete de hoje em O Imparcial é: Maranhão é modelo municipalista para o Brasil, diz Brandão. É isso aí, grande encontro, né, de prefeitos e prefeitas, governo do estado, para promover o municipalismo. Daqui a pouquinho mais informações com Borges Júnior, ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Mais um ministro vota favorável à eleição de Iracema Vale. STF caminha para validar eleição da presidência da Assembleia Legislativa. Destaque também, entrevista com Dom Pestana. Ele, Franciscos, está junto do pai, diz arcebispo. Vaticano divulga o projeto do túmulo do Papa Francisco, né? Muito simples, por sinal. O Vaticano divulgou o projeto do túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O túmulo foi feito com mármore de origem liguriana, de origem italiana, isso aqui, tá? Que é a origem justamente de Papa Francisco. E vai ter apenas a inscrição Franciscos. Isso de acordo com a solicitação, né, do próprio Papa. Destaque também: 2 cardeais brasileiros têm chances no conclave. Deputados registram encontros de prefeitas e prefeitos do Maranhão e falando eles sobre o conclave, né? Tudo sobre o filme do momento, Conclave. Justamente falando sobre esse processo de escolha dos papas. Esse filme que concorreu ao Oscar, inclusive, tá? 7h22 agora. Mayra Nogueira, o que tem em Jornal Pequeno? Adalberto, no Jornal Pequeno, manchete principal: encontro de prefeitos do Maranhão. O governo do estado anuncia mais de 150 milhões em investimentos em obras e ações nos municípios.
O governador Carlos Brandão, ao lado de parlamentares, secretários de Estado e do presidente da FAMEM, Roberto Costa, presidiu a abertura do encontro de prefeito do Maranhão. Coordenadores do projeto Astronomia do Sertão agradecem apoio da FAPEMA após vencer prêmio LED. O presidente da FAPEMA, Nordman Wall, recebeu os professores Genilson Martins e Daniele Gaspar, coordenadores do projeto Astronomia no Sertão, vencedor do prêmio LED, Luz na Educação 2025, promovido pela Rede Globo e Fundação Roberto Marinho. Durante essa visita, realizada na quarta-feira, dia 23, os professores agradeceram o apoio institucional do governo do Estado por meio da FAPEMA. E ainda, caravana conecta e reúne tribunais do Nordeste em São Luís para compartilhar boas práticas em inovação. Magistrados de diversos estados do Nordeste participam em São Luís da solenidade de abertura da caravana Conecta e Renova Ajude. É isso aí, Adalberto Júnior. Esses são os destaques, não é isso, Mayra? Isso. Dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. 7h23. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Dirigindo sempre com cuidado e prudência, tá? Quem chega agora com as informações é Borges Júnior. Borges, Mayra Nogueira, já chegou aí pra gente? Senão, Estamos aguardando o Borges. Tá, então, enquanto isso, a gente já Já está no ponto aqui. Já está no ponto? Beleza, então. Borges, começando com as informações do trânsito, 7h24. Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. A você que segue com a gente durante toda a semana. Fecha na sexta-feira, sintonizado aqui na Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Trazemos, então, informações do trânsito referentes aí à Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turu. Até ainda há pouco, o trânsito seguia com registro dentro da normalidade, seguia fluindo bem, sem congestionamentos. Informações referentes aí aos dois sentidos da via, da Avenida São Luís Rei de França, a altura do Turu. Por hora, então, Mayra, Adalberto, são essas as informações referentes à Avenida São Luís Rei de França, altura do bairro do Turu, que neste momento apresenta trânsito fluindo dentro da normalidade nos dois sentidos. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Se você quiser participar também na audiência, tá? Tem 992172647. Esse é o nosso WhatsApp. Pode mandar a sua informação, foto, vídeo ou qualquer participação. 7h25 agora, Mayra Nogueira. Quem está por aqui no YouTube é Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Excelente fim de semana para todos nós. Com certeza, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, muito obrigado. 7h25 agora. Um abraço também, viu, para Socorro Brito, que está nos acompanhando aí em Passo Lumiar. Já estamos nas notícias. É isso aí. Fique com a gente, Jornal Rádio Universidade. Notícias da cidade. Trazendo Borges falando agora sobre a Operação Mortos Vivos da Polícia Federal, apurando fraudes na concessão de benefícios sociais aqui no estado do Maranhão. Roberto, a operação da Polícia Federal, deflagrada no dia de ontem, nessa quinta-feira, ela apura fraudes na concessão de benefícios sociais. Dentre esses benefícios estão Auxílio Brasil, Bolsa Família e também Auxílio Gás. Esses benefícios que são destinados a pessoas inscritas no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As investigações, elas revelaram que indivíduos residentes no estado do Pará foram indevidamente inseridos no CadÚnico. Muitos desses indivíduos já estavam falecidos à época do registro, sendo que essa inserção ela era feita por servidores públicos municipais aqui de São Luís e também de São José de Ribamar, região metropolitana, segundo aí apontaram as investigações. Essas inserções irregulares, elas possibilitaram o recebimento indevido dos benefícios, fato que gerou prejuízos aos cofres públicos. Dentre as medidas judiciais autorizadas e cumpridas no dia de ontem, estavam 5 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e 3 medidas cautelares de afastamento das funções públicas.
As investigações, Adalberto, da Polícia Federal, elas continuam, elas vão seguir, buscam aí identificar todos os envolvidos e ainda mensurar o total do dano causado ao erário. Os investigados, eles podem responder por crimes como estelionato majorado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e ainda associação criminosa. Mayra, Adalberto. É isso aí, acompanhando, portanto, os desdobramentos dessa operação e dessa fraude, né, que foi grande, não foi coisa pouca, não. 7h28, Mayra Nogueira. Falamos agora sobre municipalismo. O governo do estado vai investir mais de 150 milhões de reais em municípios. Borges, mais informações, detalhes desse assunto para a gente. Mayra, o anúncio foi feito durante a solenidade de abertura do encontro de prefeitas e prefeitos do Maranhão, evento aberto no dia de ontem, nessa quinta-feira, no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, aqui em São Luís. Então, o governador do estado, Carlos Brandão, ele anunciou mais de 150 milhões de reais em investimentos nos municípios maranhenses, investimentos voltados à infraestrutura, saúde, educação, também assistência social. Foram entregues ainda 70 viaturas, além do anúncio da aquisição de 280 ambulâncias, elas que devem atender todos os 217 municípios maranhenses. Esse encontro, o encontro de prefeitas e prefeitos do Maranhão, ele é promovido pelo governo do estado, tem a parceria da FAMEM, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, reúne aí 26 oficinas nesta edição, palestras e estandes com secretarias e órgãos do estado. O objetivo é fortalecer a gestão municipalista. Esse encontro, ele segue até o dia de hoje, portanto, até esta sexta-feira. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. São 7h29 agora. Inclusive, tem uma informação exclusiva, né? Exclusiva, sim, de agora, do começo da manhã, né? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Fernando Collor, né? Ele se entregou, portanto, agora pela manhã, né? Ele, condenado por corrupção, né, pelo STF, Fernando Collor, preso em Alagoas. O ex-presidente da República vai cumprir pena de 8 anos e 10 meses de prisão por receber propinas milionárias no esquema da Petrobras durante os governos do PT. É isso aí. 7h30 agora. Borges, eu peço que você fique na linha, tá, para voltar no segundo bloco, falando sobre a Operação Páscoa. Corpo de Bombeiros registrou mais de 190 ocorrências aqui no estado. BR-226, acidente em Matões, deixa 11 vítimas. São Luís receberá em maio o Circuito Nacional do Setor Elétrico, isso com apoio da UFMA. No esporte, tem Tubarão enfrentando o Blumenau domingo pela LBF. Equipes maranhenses duelam pela segunda rodada da Série D. Imperatriz demite técnico após derrota na classificatória do estadual. E definidas as datas das semifinais. Sem Paulo Pellegrini, sem favorito, os semifinais do estadual prometem fortes emoções. No roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Não saia daí, a gente volta já já com mais manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. Você sabe o que é a febre oropoche? É uma doença transmitida por um mosquito, também conhecido como maruim. Tem apresentação clínica similar à da chikungunya, ou seja, febre de início súbito, cefaleia, mialgia, que são dores e desconforto nos músculos e tecidos moles do corpo. E ainda artralgia, que é dor em uma ou mais articulações, além de outros sintomas, como tontura, dor retroorbitária atrás dos olhos, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos. Quer saber mais sobre o tema?
Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com CNES ativo, não perca tempo. Faça seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Vale Mais Comunidade, em sintonia com as transformações. Há 40 anos, a Vale está junto com as comunidades, com diálogo, desenvolvimento e valorização da cultura do Maranhão. E no Anjo da Guarda é um dos lugares onde a emoção toma conta. Mais de 2.000 pessoas se reúnem todos os anos para manter viva a tradição da Via Sacra, uma das mais importantes manifestações culturais do estado. E este encontro ganha um novo espaço. A Vale entregará na última semana de abril a primeira fase da construção do Centro Cultural Recanto das Artes ao Grupo Grita, responsável por esse grande espetáculo. Esse galpão, em breve, terá ao lado 2 novos prédios com áreas de convivência, oficinas de capacitação e espaços de formação. Ouça o que disse o presidente do Grupo Grita, Simonei. Esse espaço é um sonho antigo. A Via Sacra é mais do que um espetáculo. É transformação, é arte e movimenta a nossa comunidade. E saber que vamos poder formar novas gerações é emocionante. Uma parceria que segue fortalecendo tradições e construindo futuros. Vale, há 40 anos estamos aqui, valorizando a cultura do Maranhão juntos. Até a próxima! Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Sintonizou? É do Brasil! É do Brasil dos brasileiros, que seguem em frente na sala de aula, como 1 milhão de novos estudantes no ensino integral e 4 milhões de jovens que estão recebendo pé de meia para não deixar de estudar. Ou como mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Bolsa Família só no ano passado, que seguem num Brasil que, com muito esforço, alcançou a menor taxa de desemprego da história. Parabéns, o emprego é seu! E que voltou ao top 10 das economias do mundo, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 37 minutos, Mayra Nogueira. Estamos de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade com você e Borges agora trazendo informações, Mayra Nogueira.
sobre a Operação Páscoa. Já está aqui? Já está esperando? Borges? Tá. Vamos esperar ele trazer as informações. Enquanto isso, falando um pouco mais aqui sobre a informação, né, de Collor, né, o ex-presidente Fernando Collor, que foi preso, né? Ele se entregou, né? Se entregou após ser demandada aí essa prisão dele, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. É isso aí. Borges está de volta, né? Borges, por favor, informações agora sobre Operação Páscoa. Corpo de Bombeiros registrou aí mais de 190 ocorrências aqui do Maranhão, né? Exatamente, Adalberto. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão divulgou o balanço da Operação Páscoa referente ao feriado prolongado de Semana Santa, operação realizada de 17 a 22 de abril, com atuação na Grande Ilha e também em cidades do interior. A operação que resultou em 194 ocorrências em todo o estado. Entre essas ocorrências, as ocorrências atendidas, estiveram casos de incêndio em residências e comércios, também afogamentos, acidentes de trânsito com vítimas presas às ferragens, ainda transporte pré-escolar e resgate de animais silvestres. Em relação a acidentes de trânsito, 2 resultaram em mortes. A operação, como dissemos, também registrou aí 88 casos de resgates de animais, incluindo jacarés, cobras, bichos, preguiça, aves e abelhas. Operação com 194 ocorrências, mas avaliada de forma positiva pelo comandante-geral da corporação, o coronel Célio Roberto. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. Agora, Mayra Nogueira. Borges, mudando de assunto, na BR-226, aconteceu um acidente em Matões, deixando aí 11 vítimas. Acidente, Mayra, acontecido no dia de ontem, por volta de 1 da tarde, no quilômetro 75 da BR-226, altura da localidade conhecida como Baú, no município de Matões, leste maranhense. Foi uma colisão frontal. O acidente acabou resultando em 11 feridos, 11 vítimas, sendo 8 feridos leves e 3 feridos graves. Registro envolvendo uma caminhonete e uma van. A van, ela fazia uma manobra na rotatória quando a caminhonete adentrou em alta velocidade, então acabou colidindo de forma transversal com a van, com impacto. Então, os passageiros da van foram lançados para fora do veículo. E em relação às vítimas graves, foram 3 passageiras da van, uma de 33 anos de idade, uma de 52 anos e uma de 27 anos de idade. Todas elas as três foram socorridas por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Informações aí, Adalberto, Mayra, repassadas pela Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária. Lembrando que essa ação ocorrida, ela foi atendida por uma equipe da PRF de Caxias e que foi auxiliada por uma guarnição da Polícia Militar. Mayra, Alberto. Obrigado, Borges. Agora vamos falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, na verdade de um evento, né, apoiado pela Universidade Federal do Maranhão, que é o Circuito Nacional do Setor Elétrico, esse evento que vai acontecer em maio, com grande programação, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, é o SINASE, Circuito Nacional do Setor Elétrico, ele que busca debater temas relevantes para o setor. Vai ser sediado aqui em São Luís, nos dias 7 e 8 de maio. Essa que é a edição de número 50 do evento, a 50ª edição. O SINASE, ele tem apoio da UFMA, vai ser realizado no Multicenter Sebrae, a universidade que é uma das principais parceiras dessa iniciativa, dessa ação, evidenciando aí o compromisso da instituição com a inovação e a aproximação da academia com o mercado. O SINASE, ele é um evento itinerante, é composto por um congresso técnico e também uma área de exposição. Essa área dedicada a produtos e serviços voltados para o mercado de energia elétrica, em relação à participação dos discentes e docentes aqui da Universidade Federal do Maranhão. Eles podem participar gratuitamente do evento e durante os 2 dias de programação, docentes da UFMA também vão ministrar palestras e ainda apresentarem projetos desenvolvidos na área de energia, especialmente por meio do Instituto de Energia Elétrica. Mais informações
informações podem ser acessadas aí a partir do site do evento. Lembrando que no site da UFMA há um link direcionando para esse site, para o site do evento. Outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão e também a participação nesse evento podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h42. Agora tem previsão do tempo, Mayra. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8. Na previsão do tempo de hoje, São Luís amanheceu com céu parcialmente nublado. Pode chover pela manhã, tarde e noite. A umidade 92%. Temperatura 25 graus. A média mínima 24 e a máxima 27 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré neste dia 25. Pré-amar, primeira aconteceu às 4h47 da madrugada, com 5,6 metros. A segunda será às 5h17 da tarde, com 5,8 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais às 11h04 da manhã, com 0,6 metro. A segunda será às 11h29 da noite, com meio metro. Notícias do Brasil. É isso aí, as manchetes dos principais impressos nacionais, né, ainda não trazem, claro, né, porque Fernando Collor se entregou agora às 4 da manhã. Mas em Folha de São Paulo, a manchete hoje é: Moraes rejeita recursos e determina a prisão do ex-presidente Collor. Ex-mandatário foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em ação derivada da Lava Jato. Defesa se diz surpresa. Qual é a manchete do Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo, INSS baixou norma que o eximia nas fraudes. O governo veta descontos. Ex-presidente do Instituto assinou em março de 2024 regra que tirava a responsabilidade do órgão. É isso aí, por conta dessa fraude identificada no INSS. Para finalizar, eu trago aqui agora informações sobre justamente essa atualização, né? Ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió. Segundo a defesa, ex-presidente está custodiado na Superintendência da Polícia Federal, na capital alagoana. Informação aqui da CNN Brasil. Ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada desta sexta-feira, dia 25, em Maceió, Alagoas. A informação foi confirmada pela defesa de Collor. A prisão ocorreu às 4 da manhã, quando ele estava se deslocando para Brasília, para cumprimento espontâneo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, diz a defesa. Neste momento, o ex-presidente está custodiado na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana. Essas são as informações preliminares, portanto, ele se entregou, né? Fernando Collor de Mello. 7h45 agora, Mayra Nogueira. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. São 7h45 agora, Mayra Nogueira. A gente vai trazer as informações do esporte e a gente começa falando de LBF. LBF tem confronto, não é isso, Mayra? Trazendo a informação agora, começando com LBF, falando sobre o Sampaio Basquete, né? Encerrando hoje os treinos para o último duelo do primeiro turno da Liga. Líder atual da competição, a equipe tricolor viaja amanhã para enfrentar o Blumenau no interior catarinense. O Tubarão segue confiante com 8 vitórias em 9 jogos, somando 17 pontos. Já o time adversário enfrenta dificuldades neste começo de temporada. Das 9 partidas realizadas, não alcançou nenhuma vitória e segue com 8 pontos. A partida que encerra o primeiro turno da competição acontece domingo, dia 27, às 4 da tarde, no ginásio Galeão, em Blumenau, interior de Santa Catarina. Vamos torcer com certeza. Equipes maranhenses duelam pela segunda rodada da Série D neste fim de semana. Maranhão Atlético, Imperatriz e Sampaio disputam dentro do grupo B, liderado pelo Iguatu.
onde buscam vitórias para melhorar posições na tabela. O Bode Gregório visita o Maracanã às 4h de sábado no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. O Max somou 1 ponto com empate sem gols em duelo de estreia contra o Altos. Já o Maracanã também tem 1 ponto após jogo com o Tocantinópolis, que terminou em 2-2. E o Cavalo de Aço recebeu o Iguatu, líder do grupo, no estádio Frei Epifânio, às 7h30 de sábado. No jogo de estreia, o Imperatriz empatou diante do Parnaíba e somou 1 ponto, enquanto o Iguatu foi vitorioso e somou 3 pontos em duelo com o Sampaio Corrêa. E o Tubarão encara o Parnaíba em casa, às 4h, aqui no estádio Castelão. O Sampaio sofreu derrota no jogo de estreia, está em último lugar, enquanto o Parnaíba, que ficou no empate diante do Imperatriz, tem 1 ponto. Imperatriz demite técnico após derrota na classificatória do estadual. O Cavalo de Aço emitiu nota sobre a demissão do treinador Júnior Amorim ontem, quinta-feira, mesmo com a classificação da equipe. Agora o comando fica sob responsabilidade, interina, do auxiliar permanente, o Jaime Carvalho, até as contratações, até a contratação, melhor dizendo, do novo técnico. E 2 nomes estão cotados, dentre eles a do técnico Flávio Araújo, que estava no comando do MAC no início da temporada. Vamos acompanhar, portanto, os desdobramentos. Falando sobre Campeonato Maranhense ainda, jogos das semifinais já tem datas definidas, Mayra. De acordo com a FMF, a Federação Maranhense de Futebol, os jogos de ida das semifinais do Campeonato Maranhense acontecem na noite da próxima quarta-feira, dia 30. Contam aí com IAP, Sampaio, Imperatriz e MAC. E o líder canário da ilha enfrenta o Bode Gregório, 4º colocado às 7h no Nhozinho Santos. Já o Tubarão, na vice-liderança do campeonato, vai enfrentar o Cavalo de Aço às 7h30 no Frei Epifânio. É isso aí, a redação aqui é de Joelma Valdez e sempre lembrando você que temos muito esporte aqui na Rádio Universidade FM, de segunda a sexta, meio-dia, tá? Apito inicial. No sábado é às 11h, com muita informação esportiva. E por falar em informação, tem também análise esportiva com Paulo Pellegrini, não é isso, Mayra? Paulo Pellegrini fala sobre os 100 favoritos. Semifinais do estadual prometem fortes emoções, não é isso, Paulo? Pode-se falar que o público não comparece, que a tabela vive sofrendo alterações e que a qualidade dos times, de modo geral, poderia ser melhor. Mas não se pode reclamar que falta emoção a este campeonato maranhense. Há muito tempo não se viu uma rodada como a de quarta-feira passada, em que até o último segundo, 3 das 4 vagas das semifinais ainda não estavam definidas. No final, os 5 primeiros ficaram separados por apenas 1 ponto, e do segundo ao 5º colocado, houve empate em pontos e em número de vitórias, com o Sampaio Corrêa e Imperatriz se classificando no saldo de gols, e o Motoclube perdendo a vaga no número de gols marcados. Qualquer gol que saísse no Castelão ou no Frei Epifânio poderia mudar tudo. Agora, IAP, Maranhão, Sampaio e Imperatriz disputam o título em igualdade de condições, seja porque nenhum deles está sobrando dentro de campo, seja porque não há nenhuma vantagem técnica nas semifinais que favoreça os times de melhor campanha. 2 empates ou vitórias de lado a lado pela mesma diferença de gols levam aos tiros penais. A vantagem teórica é o time de melhor campanha decidir em casa, mas apenas o Sampaio pode se aproveitar disso, pois como IAP e MAC são da mesma cidade, São Luís, o mando de campo, neste confronto, passou a ser um fator irrelevante. A única vantagem real do IAP, além de estar com a moral elevada por ter terminado a fase inicial em primeiro lugar, é só ter o estadual para disputar, enquanto os 3 adversários estão se dividindo entre o Maranhense e o Brasileirão Série D, inclusive com viagens. Em tese, o Canário da Ilha pode entrar mais descansado para as batalhas que vão definir o próximo campeão maranhense. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores opções de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado. Começando com cinema, não é isso, Mayra? Isso, começamos as estreias da semana com o longa-metragem maranhense Betânia. Depois de enterrar o marido, uma mulher de uma área isolada dos Lençóis Maranhenses se muda para um povoado de 300 habitantes, onde passa a viver uma nova vida.
Está em cartaz nos cinemas da cidade. Tem também Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, retornando aos cinemas, né? Em meio às guerras clônicas, o Jedi Anakin Skywalker se vê dividido entre o lado da luz e também o lado sombrio da força. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Continuando com o terror, Until Dawn, Noite de Terror, Clover e os amigos partem para um vale remoto onde são caçados por um assassino mascarado. São mortos e são obrigados a viver a mesma noite de novo e de novo, até que descobrem que a única maneira de escapar é sobreviver até o amanhecer. É isso aí. Também estreou Mayra Nogueira, Looney Tunes, O Dia que a Terra Explodiu. Gaguinho e Patolino se tornam heróis inesperados quando, no meio às travessuras em uma fábrica de chocolates, descobrem uma trama secreta de controle mental alienígena. Também entrou em cartaz o terror Não Entre. 2 amigos aspirantes a youtubers invadem onde não deveriam. A aventura deles toma um rumo aterrorizante quando enfrentam um horror inimaginável. É isso aí. Olha, ainda tem muita coisa, viu, Mayra Nogueira? Tem o Contador 2, Ben Affleck e John Bernthal. Quando um conhecido é assassinado, deixando para trás uma mensagem enigmática, os 2 irmãos assassinos se unem para resolver o caso. E finalizando, tem aqui com Pink Floyd, Pink Floyd at Pompeii. O inovador filme de 1972 retorna aos cinemas remasterizado em 4K. Ambientado nas antigas ruínas do anfiteatro romano da Pompeia, na Itália, o longa captura o Pink Floyd em um concerto intimista sem plateia. É isso aí. Agora é pegar a pipoca e boa sessão, Mayra Nogueira. Sextou, Adalberto. Começando com o acervo do MAN, em exposição às obras do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, com diversas peças do século XIX que não são expostas com frequência. Conta com o lançamento do livro Geminiana e seus filhos, Escravidão. É a partir das 16h, na Galeria Floriano Teixeira, na Rua São João. A gente continua agora com o show dançante com o mestre Tião Carvalho. Tem muito samba, música popular maranhense e, claro, jazz. A partir de 21h no Tebas Bar Cultural, isso fica na Rua do Ribeirão, isso, Centro Histórico. E finalizando com a exposição Tempo de Brincar, da artista maranhense Geisa Soares. Conta com ilustrações digitais de objetos que fazem referência às brincadeiras do passado, presente e futuro. A partir das 9 da manhã, ali na sala de exposição do Sesc, no Sesc Maranhão, na Avenida dos Holandeses. E a entrada é gratuita. E agora, Mayra, começando as dicas de sábado, com a festa Shock Me, The Last Dance. Muita diversão, curtição, música pop, indie, rock, punk, entre outros estilos. A partir de 10 da noite no Second Floor, Avenida dos Holandeses, Calhau, com ingressos na bio do Instagram, ajalexotan_prod. E continuando com o Bailão Nerd, é uma festa com muito funk, pop, rock, J-rock, J-pop, K-pop. A programação também conta com fliperama e concursos de melhor cosplay, a partir das 9 da noite no Riviera Hostel, na Rua de Nazaré, Centro Histórico. Os ingressos no Simpla. Finalizando com o espetáculo Mão na Barra, Pé no Terreiro, A Vida e Dança de Mercedes Batista. Um musical sobre a primeira bailarina negra do corpo de baile do Teatro Municipal, a Mercedes Batista, a partir das 7 da noite, lá no Teatro João do Vale, Rua da Estrela, Centro Histórico, com ingressos no site Ingresso Digital. Domingo tem muito mais, começando aqui com Patati Patatá, no Circo Mundo Mágico, o show que vai encantar e surpreender com magia e diversão. Um dos espetáculos circenses mais tecnológicos e encantadores da atualidade. É a partir das 4 da tarde no Pátio Norte Shopping, na estrada de São José de Ribamar. Continuando com Candlelight e os clássicos do rock, um concerto à luz de vela, que vai tocar os melhores artistas e também as melhores músicas, né? Que marcaram o cenário do rock. Olha, vai ter Nirvana, Queen, Pink Floyd, Elvis, Metallica, entre outros.
Isso tudo a partir de 8 da noite no Teatro da Cidade, com ingressos no Viva. E finalizando, Adalberto, tem As Aventuras de Sonic, novo show, que promete muita alegria e curtição com Sonic, o ouriço mais famoso e amado entre as crianças. É a partir das 4 da tarde no Teatro Arthur Azevedo, Rua do Sol, Centro. Os ingressos na bilheteria do teatro. Olha, e não acabou não, porque agora tem o Destaque Cultural, Mayra Nogueira. Destaque Cultural. Lançamento do tema da Junina Fogueira Viva 2025 acontece neste sábado. A Junina Fogueira Viva apresenta neste sábado 26 o tema Meu Nordeste Brasileiro, Brasil com Z é pra cabra da peste, Brasil com S é a nação do Nordeste, para brincantes, padrinhos e a comunidade em geral. A iniciativa vem celebrando a arte e cultura popular do Nordeste e abordando temas sociais desde que surgiu em 2016, com coreografias arrojadas criadas pelo coreógrafo JJ, roteiro e direção cênica de Denilton Neves e direção geral de Jadilson Diniz. O tema de 2025 remete à luta do povo nordestino. JJ fala sobre a construção da performance deste ano. As coreografias foram pensadas a partir da pesquisa feita sobre o tema proposto, né? Então, em momentos distintos, os movimentos coreográficos irão retratar cenas do cotidiano do povo nordestino. E todos nós sabemos que o Nordeste é rico demais, né? Em cultura, belezas naturais, religiosidade. Então, eu utilizei nas coreografias uma mistura desses elementos que são tão importantes, né, e presentes no dia a dia do nosso povo. A gente vai falar um pouco da fé, a luta, a resistência e o amor pelo Nordeste, né, que sempre vai estar retratado em diversos momentos. Estamos montando um espetáculo com muita informação e movimentos que eu tenho certeza que irão emocionar a todos. A Fogueira Viva surgiu como uma brincadeira comunitária protagonizada pelos moradores da Rua 22 do bairro Vila Embratel. Com o passar do tempo, evoluiu para apresentações nos arraiais da cidade a partir de 2017. O roteirista e diretor cênico, Denilton Neves, fala sobre a riqueza da cultura nordestina. É de extrema importância sempre se relatar a vida e a saga e a luta do povo nordestino. Essa parte do país, essa região brasileira que é sempre tão hostilizada, mas que poucos conhecem verdadeiramente a vida do povo nordestino, suas lutas, suas conquistas e principalmente o amor que o nordestino tem por essa terra. Então, falar do Nordeste não é só uma homenagem, é um ato de bravura, é um ato de resistência. E esperamos este ano retratar um pouco e colocar o nosso público frente a frente de alguns dos atos mais importantes de cada estado que compõe essa rica região brasileira. O diretor-geral e presidente da Junina Fogueira Viva, Jadilson Diniz, fala sobre o trabalho de promoção sociocultural do projeto. Ao longo dos anos, a gente vem realizando um trabalho pioneiro de promoção sociocultural, não só dentro de São Luís, mas por vários interiores do estado do Maranhão, várias cidades, alavancando realmente a cultura local e regional, através da dança, musicalidade, do teatro, e promovendo aí o que nós chamamos de orgulho da comunidade, né? Que vê a Vila Embratel reintegrada ao celeiro cultural da cidade de São Luís. O lançamento do tema Brasil com Z é pra cabra da peste, Brasil com S é a nação do Nordeste, acontece no dia 26, às 8 da noite, no Clube CB 450, Vila Embratel. Imperdível! E com essa a gente fica por aqui, Mayra Nogueira. A produção de hoje é de Maiara Cordeiro e Teófilo Moraes, com edição de Marcos Belfort. Pois é, aproveite as dicas e até a próxima. Até lá. Mayra Nogueira assume agora a sessão das 8. Muita música boa. Hoje, sexta-feira, tem forró, tá? Ó, no clima aí da fogueira, né? Já esquentando aí para as festas juninas, que estão bem próximas. Com quadrilha e outras expressões também. Já vem com muito forró aqui toda sexta-feira, tá? É isso aí. Um bom fim de semana a todos, tá? Programação completíssima com esporte, cinema e outras questões, né? Aqui na Rádio Universidade. É só aproveitar. Orgânica é domingo, 10 da manhã.
Antes tem Chorinhos e Chorões, com muita música instrumental, tá? E outras coisitas mais. A gente se encontra novamente segunda-feira com muita informação aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo fim de semana. Mayra, até lá. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106.